Olá, paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para falar sobre o capítulo 23 de Atos. E o capítulo ele se inicia com Paulo perante o Sinédrio, que é o conselho dos judeus, e ele fala ali para aqueles homens, para aqueles judeus, que a consciência deles estava tranquila diante de Deus. E o sumo sacerdote Ananias manda que batam na boca dele. E Paulo ele fala que aquilo ali estava errado, que era contra a lei ele bater nele, mandar que batessem nele. Então, os homens que estavam ali falam: Nossa, como você pode injuriar o sumo sacerdote? E Paulo ele responde, ele fala que ele não sabia que Ananias era o sumo sacerdote e que ele não insultaria uma autoridade, que isso não era permitido pelas escrituras, demonstrando ali o conhecimento que Paulo tinha a respeito da lei dos judeus. E Paulo ele olha para o conselho, ele percebe que uma parte do conselho é composta por fariseus e outra parte é composta por saduceus. E aí ele fala que ele é fariseu e filho de fariseus, que realmente ele era, e que ele estava ali sendo julgado porque ele cria que os mortos iriam ressuscitar. Então, assim que Paulo fala aquilo, ele cria uma confusão ali no meio dos saduceus e dos fariseus. Porque os saduceus, eles não criam que os mortos iriam ressuscitar. Eles também não criam que existissem anjos ou espíritos. Mas os fariseus, eles criam nessas coisas. Então, Paulo, falando isso, ele tira o foco da discussão de cima dele e o foco da discussão vira as crenças dos fariseus e saduceus. E aquilo ali causa uma grande confusão diante do conselho. E ali no meio da confusão, né, o grupo de fariseus ele se levanta e fala que eles não viam mal nenhum em Paulo, mas que podia ser mesmo que um anjo ou algum espírito tivesse falado com Paulo. E assim aquilo, o conselho vira realmente uma grande confusão, acontece uma briga ali entre os membros do conselho. E o comandante, ele chega a ficar com medo de que aquelas pessoas machucassem ou matassem Paulo, tira Paulo do meio deles e leva Paulo de volta para Fortaleza, onde ele estava antes. E ali na noite seguinte, o Senhor, ele aparece a Paulo e fala: Paulo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Assim como você falou de mim em Jerusalém, você também vai falar de mim para Roma. Então, o Senhor, ele promete a Paulo que Paulo ainda iria para Roma falar dele. E ali, o que que acontece? Na manhã seguinte, alguns judeus, eles se juntaram e falaram assim, que eles não comeriam nem beberiam até que eles matassem Paulo. Então eles chegam ali nos chefes dos sacerdotes, nos líderes, no sinédrio, e eles falam disso para eles, que eles não comeriam nem beberiam até que eles matassem Paulo. E eles falam para que o conselho, eles falassem com o comandante para que chamasse Paulo, falando que queriam analisar melhor o caso de Paulo, mas na verdade o plano deles seria quando Paulo chegasse, que eles matassem Paulo. E ali, o filho da irmã de Paulo ficou sabendo desse plano. E ele foi lá para Fortaleza, conta para Paulo o plano que ele ficou sabendo que os judeus intentavam matar ele. E Paulo então pede para que levassem aquele moço até o comandante. E chegando lá, esse moço ele conta para o comandante o plano dos judeus. Então, o comandante ele fala que o moço poderia ir, que ele não contasse nada para ninguém e fez que aquele moço fosse embora. E assim, o comandante ele resolve montar ali uma guarda com alguns soldados, alguns cavaleiros, para levar Paulo até a cidade de Cesareia, até o governador Félix.
E junto também com essas pessoas que levariam Paulo em segurança até Cesareia, o comandante ele escreve uma carta para o governador, contando ali toda a história, que ele viu que os judeus eles queriam matar Paulo, mas ele descobriu que Paulo era romano, não deixou que eles matassem Paulo e que eles estavam mandando o Paulo ali para Félix para que ele resolvesse essa situação, para que os judeus fossem apresentar as acusações contra Paulo diante do governador. Então, assim aconteceu, os soldados obedeceram a ordem do comandante, levaram Paulo até Cesareia e, chegando lá, entregaram também a carta para o governador. Então, quando o governador ele vê que Paulo era da região da Cilícia, ele fala assim: ok, quando seus acusadores chegarem, eu vou ouvir o que você tem para dizer. E assim ele manda que Paulo fique preso lá no palácio do governador. E assim se encerra o capítulo 23 de Atos.